Olá, amigos da ESA UAB São Paulo, da ESA UAB do Rio de Janeiro. Aqui fala o professor Flávio Tartucci. Estamos de volta para a nossa última edição, para o nosso último episódio dessa série que foi de grande sucesso, Conexão ESA UAB São Paulo, ESA UAB do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje, eu e o professor João Quinelato, para a última versão do debate da reforma do Código Civil. Foram com essa 9 edições, então vou fazer aqui uma rápida recapitulação. Eu e o professor João começamos ainda antes da apresentação do projeto em abril, acho que foi em março, hein, João? Foi em Foi por março, aí. com contratual. Depois nós tivemos direito de família, com a Ana Scalchetti, e foi o professor, sempre esqueço. Você lembra, João? Que foi direito de família? Não Antônio foi a Ana? Gaio. Foi Não a foi Ana a Ana? Scalchetti. Não, a Ana Nevares foi direito das sucessões com o Mário Delgado, né? Depois eu vou confirmar aqui, porque eu tenho todos os episódios, eu até separei, tá vendo? Aí na hora do vamos ver, a gente Aham. erra e esquece. Bom, aí depois nós tivemos direito de empresa com o Flávio Galdino e com o Maurício Bunazar. Tivemos direito digital com o Rafael Viola e com a Laura Porto. Direito das Coisas com César Peguini e o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Tivemos responsabilidade civil comigo e com a Fernanda Paes Leme. Parte geral, que foi a última com Nestor Duarte e Rodrigo da Guia. Lembrou aí quem foi? Foi o Antônio Reis, Antônio o dos direito... Reis. Antônio dos Reis, isso mesmo, direito de família foi o Antônio dos Reis. Então, 9 episódios. Ontem mesmo eu estava aqui verificando, todos com uma audiência muito boa, muito grande. Sim. Lembrando que a comissão de juristas entregou, depois de quase um ano de trabalhos, entregou o anteprojeto de reforma do Código Civil. Ainda não foi proposto, né, esse projeto, esse anteprojeto, com uma ampla reforma, uma das maiores, aliás, uma das maiores, não, a maior comissão de juristas nomeada pelo Congresso Nacional, com 43 membros, 38 titulares e 5 consultores. Então, entregou um projeto enorme de reforma do Código Civil para corrigir problemas, resolver dilemas, suprir lacunas, que são muitas, né? Eu, inclusive, hoje mesmo estava atualizando aqui os meus livros para a edição 2025. Já lancei 2, Código Civil comentado, que aliás vai ser lançado aí na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro no dia 12 de novembro, agora de 2024, já foi lançado aqui em São Paulo, e também meu livro de responsabilidade civil. Agora estou atualizando os demais. E o comentário que eu mais faço, João, olha, está corrigindo o problema, está resolvendo o dilema, está suprindo uma lacuna, tema que foi muito debatido nos mais de 20 anos do Código Civil. Aliás, os senhores verão aqui que é o tema muito caro a nós dos honorários contratuais. É um tema que realmente a gente precisa resolver, né? A jurisprudência, aliás, foi para um outro caminho, infelizmente. Então, é um amplo projeto necessário para o país, necessário para, quando se fala em obrigações, contratos e empresa, né, que é o nosso foco hoje, para investimentos, para circulação de negócios, para segurança jurídica, para atrair capital para o país, né? Aliás, esses valores são muito caros hoje a toda a sociedade. Então, fizemos um trabalho exaustivo, cansativo, diga-se de passagem, que está entregue aí com todo o nosso esforço para o Congresso Nacional. Foram 9 comissões, de acordo aqui, 9, são 9 episódios, porque foram 9 comissões. Nós cumprimos aqui também a missão de fazer 9 episódios. Então, parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões, família, perdão, né, separado, sucessões, digital e empresa. Eu acho que foi essa a ordem, né? Sei. Digital e empresa. Essa é a ordem que está lá na organização feita pelo ministro Salomão, pelo ministro Belize e com a minha atuação como relator lá da professora Rosa Nery. Então, hoje, nós, de propósito, viemos os dois. Talvez aqui seja a minha última aula como diretor da ESA nesses 3 anos. E aí, João, eu quero te contar uma história, João. Diga. 2005
eu não arrumava uma vaga para eu queria lecionar na ESA, não tinha vaga para mim, você acredita, João? Lá quando eu comecei a lecionar, não tinha vaga, eu era um professor muito jovem, e na ESA só lecionava estrela, só lecionava estrelas. Né? E eu tentava, me dar uma vaga, pelo amor de Deus, para eu dar uma aula na ESA. É meu sonho dar uma aula na ESA. Você vê como o mundo dá voltas, hein, João? É meu sonho, eu queria dar aula na ESA aqui central, que era no Largo da Pólvora, né? Depois agora a gente mudou, agora a gente está na Paulista, uma unidade, aliás, nessa gestão, uma unidade espetacular, um legado que a gente está deixando, né? Aí eu não conseguia, mandava currículo, não, não, aqui não tem vaga, o senhor é muito novo. Eu já era mestre, aliás, né? E foi antes, até eu Aham. acho que eu tentei em 2002, nada, vaga nenhuma. E aí, olha só, João. Eu tinha um amigo que estava começando a carreira também comigo como professor, um professor de constitucional, que era o Pedro Lenza. Todo mundo conhece hoje, né? Personalista. E ele tinha o curso, mas o Pedro Lenza ele fez doutorado em processo civil. Isso. E ele era orientando da Ada Pellegrini Grinover, que foi Ah, quem fundou a escola, né? E aí eu vi que ele estava coordenando lá na ESA de Pinheiros, não era na ESA Central, na ESA de Pinheiros, né? E aí ele me deu uma chance lá para lecionar, eu fui muito bem, comecei a substituir professor, até que surgiu uma vaga para substituir professor na ESA Central. E adivinha qual era o tema? Direito das obrigações. olha Ninguém só. quer lecionar direito das obrigações, né? Hoje eu tive a honra nesses 3 anos, né, de estando no grupo da Patrícia, de estar aqui como diretor. Falei que iam ser só 3 anos, eu sou totalmente favorável à alternância, ia ficar os 3 anos, cumpri aí minha função, acho que cumpri muito bem, né? Porque, afinal de contas, os números são surpreendentes. Pedi um levantamento aqui, João. Nós tivemos 115 mil alunos online no primeiro ano, 90 e tantos mil no segundo e 83 mil agora e mais 50 mil na escola que a gente fundou, Escola da Assistência Judiciária, só dos cursos online, né? Eu falei, eu dei um número aí, 300 mil, eu fui levantar aqui com o Adriano, foi mais de 300 mil. Retomamos o curso de pós-graduação, fizemos várias missões institucionais da OAB foram cumpridas, aulas magna pelo interior, inauguramos 35 novos núcleos, eu estou aqui prestando contas para vocês, retomamos os cursos de pós-graduação, e eu fiquei muito honrado, viu, meu amigo João, de poder fazer esse projeto com você, que também foi um sucesso, ficou aí, as aulas ficaram. Nós temos aula com mais de 2.000 visualizações, né? Né? Então, possivelmente essa vai ser minha última aula, então estou aqui, em certa medida, até me despedindo. Acho que posso voltar, né? Não mais como diretor, mas posso voltar como professor, espero voltar como professor, e dizer a você que foi uma grande honra quando você assumiu a ESA aí do Rio de Janeiro. Você sabe o carinho que eu tenho aí pelo Rio, e Lógico. tenho casa aí, né? Estou sempre aí no Rio de Janeiro, então ficar muito feliz de tê-lo aqui nesse projeto. Eu vou, antes só de passar a palavra, porque quem vai tocar hoje aqui o conteúdo é o João, né? É o João Quinelato, nosso civilista também do Rio de Janeiro, diretor da ESA do Rio de Janeiro, doutor e mestre pela UERJ, professor em várias instituições, também fazendo um grande trabalho, viu? Eu quero enaltecer o trabalho que você fez e está fazendo desde que assumiu. E, João, eu quero terminar aqui, fazer uma homenagem, porque essa comissão de obrigações eu trabalhei muito próximo, porque a comissão de obrigações seria junto com responsabilidade civil. E aí nós tivemos uma divergência, e o ministro Salomão entendeu fazer melhor a separação, e na comissão de obrigações ficaram dois grandes civilistas, da geração anterior, o Edivaldo Brito, que é o atualizador do Orlando Gomes. Eu adoro o livro de obrigações do Orlando Gomes, né? E o meu querido amigo, meu irmão acadêmico, professor José Fernando Simão, né, que fez um trabalho excelente. O Maurício Bunazar atuou, né, na época ele ainda não era o consultor, ajudou muito. Eu e a professora Rosa também. E eu vou dizer para você, João, Contratos e Obrigações são os dois livros, para mim, preferidos da reforma. Se passar só isso, já tá bom demais. Então, meu amigo João Quinelato, muito obrigado a você por esse projeto. Ficou aí como legado, ficou como marco aí, não só para as duas principais escolas de advocacia do país, de São Paulo e do Rio, mas também para o nosso direito civil, né, fica esse legado desses nossos encontros. Então, João, tem a palavra para falar da reforma, depois volta para mim,
aí eu faço algumas considerações da sua fala. Obrigado, João, pela parceria e por estar aqui hoje conosco. Professor querido, é uma alegria muito grande eu estar aqui, na verdade, fazendo parte da sua despedida como diretor da ESA da OAB de São Paulo. Eu fico muitíssimo grato pela oportunidade, primeiro como alguém que te admira e que te lê há muitos anos, desde os bancos da graduação. O professor Flávio Tartucci é um velho amigo dos livros e um novo amigo da academia. Quando a gente admira um leitor e quando a gente tem o leitor próximo de nós, à medida que nós lemos o autor, nós praticamente entendemos que somos amigos, somos quase íntimos daquele autor. E o mais bacana é que, à medida que você conhece pessoalmente o autor, você passa a o ler de maneira diferente. E eu tive essa grata oportunidade de estar ladeando aqui esse evento com o professor Flávio Tartucci, que deixa um legado muito importante na ESA, na OAB de São Paulo. Eu acho que, claro que a reforma do Código Civil, que nós vamos falar hoje, ela é muito importante, mas o professor Flávio Tartucci, em primeiro lugar, como um professor que arrasta multidões no Brasil todo, que formou milhares de alunos ao longo do Brasil, deixa um legado na OAB de São Paulo, na Escola Superior da Advocacia de São Paulo, é inegável. As unidades da ESA, da OAB de São Paulo, são referência para todo o país. E aí, Flávio, aproveito para parabenizar e para muito efusivamente também deixar um carinho para a presidente Patrícia, para o Léo Sica e para todo o grupo, e dar realmente parabéns e dizer que a ESA de São Paulo ela é uma inspiração para nós. É uma inspiração de gestão, uma inspiração em termos de eficiência, em termos de preparar a advocacia. Esse é o nosso papel como diretores das escolas superiores de advocacia, que formam, né, o sistema de escolas superiores do país inteiro. Nosso papel é formar bem a advocacia e levar o conhecimento na ponta. Então, o professor Flávio Tartucci ele deixa esse legado, certamente vai ser lembrado aí por muitas décadas e por muito trabalho, né? Nós que dividimos o tempo entre advocacia, a OAB, academia, bancas, família, né? E tantos outros afazeres pessoais, sabemos como não é fácil ter todas essas tarefas simultaneamente. O professor Flávio, não suficiente, todas essas atividades, atividade da advocacia, também liderou o trabalho hercúleo que foi objeto de todos esses eventos, que foi a reforma, pelo menos a redação do anteprojeto de reforma do Código Civil, que levou um trabalho que tomou um tempo substancial e entregou um trabalho de fôlego, né? Um trabalho que foi feito com muita dedicação. Então, Flávio, eu como um civilista da nova geração, sou aqui, tenho sorte de estar ao teu lado. Eu quero te agradecer pela oportunidade, em nome da ESA do Rio de Janeiro, por a gente ter conseguido levar a cabo esse projeto. Eu também fico muito orgulhoso do sucesso do projeto, para além dos números que são realmente impressionantes, da audiência, da qualidade que nós estamos entregando, e nós também devemos isso a todos os professores que se dispuseram aqui a participar e que prepararam materiais e que trouxeram discussões e que se dedicaram. Então, nós temos um acervo gratuito disponível no YouTube, muito rico, muito rico. Para aqueles que querem consultar, para aqueles que querem ouvir, em primeiro lugar, do relator algumas razões e alguns motivos que levaram a determinadas redações, esse é o momento. O espaço aqui para ouvir o professor Flávio Tartucci é muito rico nesse sentido, para entender o porquê que determinadas redações foram adotadas. Não posso deixar de dizer também, Flávio, aqui em sua defesa, é, como essa tramitação foi recheada de notícias falsas. Como essa tramitação, como esse trabalho foi recheado de fake news. Lembro, logo no início em que saiu o primeiro, salvo engano, foi no primeiro relatório, me chamou muito a atenção uma, uma reportagem de um jornal, foi do jornal, foi uma revista, eu não lembro exatamente qual foi, que trouxe fatos falsos, dezenas de fatos falsos, e esse projeto também teve essa função de desfazer mentiras, de desfazer inverdades, e de mostrar que o processo passou por um debate.
E antes de entrar no conteúdo propriamente dito, Flávio, também se me permite um comentário. Eu sei que não é fácil, mas seria muito importante com que os debates fossem técnicos, únicos, exclusivamente, e não pessoais. Muitas das vezes as discussões a respeito de qual redação deve ou não deve prevalecer, não deveria ter prevalecido, por que que um consenso ou outro não foi obtido em determinada comissão, infelizmente acabou se desvirtuando ao longo do caminho para debates pessoais, o que a gente tem que deixar de lado. E o Flávio teve essa grandeza, no sentido de trazer professores aqui que debateram tecnicamente e amadureceram, né, um texto. Não é fácil. Como um jovem jurista, jovem professor, não teria a menor capacidade de escrever nenhum parágrafo de nenhuma lei, porque é muito difícil. Escrever um texto legal é muito difícil. Para que a norma seja abstrata, genérica, para que ela seja precisa, para que ela evite contradições, ambiguidades, é uma técnica muito difícil e, naturalmente, à medida em que o projeto vai sendo discutido publicamente, ele vai sendo amadurecido, e que bom que assim o seja. E que bom que a comunidade acadêmica possa debruçar-se sobre o tema e refletir as melhores redações possíveis. Então, Flávio, muito obrigado pelo projeto. Esse projeto foi uma ideia do Flávio, é uma idealização do Flávio. Falou assim: vamos unir as duas ESAs? Lógico. E foi um projeto de muito sucesso, devido também à capacidade do Flávio de incrivelmente tirar projeto do papel. O Flávio não é um sonhador, ele é um realizador. É impressionante como é que ele consegue entregar. A capacidade de trabalho dele é assustador. Vamos parar de conversa fiada e eu vou projetar aqui uma brevíssima apresentação que eu fiz. Tá aparecendo direitinho aí, Flávio? Ótimo. Uma brevíssima apresentação que eu fiz a respeito só de alguns artigos que eu separei para que a gente possa conversar aqui nessa breve troca de ideias. Começo com o artigo 389, não à toa, porque o artigo 389 fala de um tema caro à advocacia, muito importante para a advocacia, que é a inclusão dos honorários de advogado no campo das perdas e danos. E aí estamos tratando aqui dos honorários advocatícios contratuais. A divergência que se punha anteriormente, com a redação atual do artigo 389 do Código Civil, era se estariam ou não inclusos os honorários contratuais, os honorários de advogado contratuais, no campo das perdas e danos. A redação atual do artigo 389 do Código Civil dizia não, diz lá: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais, regulamentos estabelecidos e honorários de advogado. E aí o parágrafo primeiro, que sugere a nova redação, detalha, ou pelo menos esmiuça um pouco mais para trazer mais segurança jurídica a essa previsão, propondo lá o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, que dizem lá: parágrafo primeiro, os honorários de advogado previstos no caput são os contratualmente fixados entre as partes. Ou seja, passa aqui a fazer a distinção entre os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais, desfazendo uma suposta confusão que poderia haver na redação anterior. E aí continua, então, portanto, essa é uma alteração muito bem-vinda no código nesse sentido, sobretudo para a advocacia. E continua o parágrafo primeiro: desde que haja efetiva prova do seu prévio pagamento, é lógico, aqui é uma questão até de causalidade. Para fins de apuração das perdas e danos, só se requer, que sugere o parágrafo primeiro, que haja prova do pagamento incorrido, de fato, em razão do ato ilícito, e continua lá: desde que haja efetiva prova do seu prévio pagamento e que conste da ação ajuizada específica pretensão de reembolso da despesa efetivamente realizada pelo credor, questão de liquidação e especificação da despesa. Muito importante para a advocacia, e parabéns, Flávio, pela redação que desfaz um mal-entendido. Digo até que às vezes um mal-entendido capcioso do judiciário, que muitas das vezes com aquele mau olhar sobre os honorários contratuais que poderiam se somar aos honorários sucumbenciais, né?
Diz lá o parágrafo segundo: os honorários contratuais previstos nesse artigo não excluem os honorários sucumbenciais tratados na lei processual. Alguns julgados falavam em bis in idem, diziam que o devedor, nessa hipótese, só poderia se responsabilizar se por decisão judicial pelos honorários sucumbenciais. Então, o parágrafo segundo vem bem a contento nesse sentido. Era um tema, e aí já em defesa da comissão, era um tema que já havia sido tratado na Jornada do Direito Civil, no enunciado 426. Não se tratava de um tema propriamente novo, e, portanto, já havia passado por um debate substancial na doutrina, e diz lá o enunciado 426, agora sedimentado nos parágrafos 1º e 2º, sugeridos pela comissão. Olha lá. Os honorários advocatícios previstos no artigo 389 não se confundem com as verbas sucumbenciais, definidos na lei processual, que, por força do artigo 23 do Estatuto da Advocacia, pertencem ao advogado. Então, golaço para a comissão, alteração muito bem-vinda para a advocacia, e contribui substancialmente para a proteção da advocacia e dos advogados. João, deixa eu contar uma historinha desse artigo que ele tem uma curiosidade interessante. Por favor. Esse foi o primeiro tema que a gente teve que votar, porque a gente teve lá o esforço concentrado no Senado, dia 1º a 5 de abril. Então, como obrigações era o livro que a gente não tinha muita divergência, eu acho que eram 4 ou 5 temas para votar, esse foi o primeiro. E Uhum. aí é curioso porque eu tinha uma divergência com a professora Rosa, que a professora Rosa queria trazer os parâmetros, e aí por isso que acabou ficando esse último parágrafo. Ela queria trazer os parâmetros do 85 do CPC para os honorários contratuais. E o Marcos Vinícius Furtado também queria, ele fez uma proposta de ele queria também. E Nosso até presidente. o ex-presidente do Conselho Federal, que fazia parte da nossa comissão, queria também. E eu lembro que o Marcos Vinícius não pôde ir nessa reunião por problema de saúde, foi o Flávio Galdino que fez a defesa. Tem tudo lá no site do Senado. Agora, foi por votação, o meu entendimento acabou prevalecendo, a minha versão. E eu acho o seguinte, a gente não pode confundir, até porque nós temos julgados trabalhistas, previdenciários, e temos julgados também empresariais e arbitrais, decisões arbitrais até, admitindo honorários acima de até 20% honorários contratuais, de 30%. Aí, a Claro. partir de 30%, já tem entendimento que é abusivo. E eu quero destacar que na tabela da OAB que a gente reviu aqui, é o item 17 da nova tabela de OAB, da OAB São Paulo, a gente fez análise no conselho, era 10 a 20. Eu pedi um destaque, se vocês verem depois, perdão, o item 17, vocês vão ver que agora foi para 30. Então não dá para, pode ser que daqui a um tempo seja 40 ou 35, não sei, né? Pode ser até ter 40, sei lá, 35. Eu não vejo também abusividade em 35, para falar a verdade. Então, quer dizer, não dá para a gente pegar os parâmetros do CPC, que são parâmetros dos honorários de sucumbência, e adotar para cá, para autonomia privada, né? Honorários de sucumbência tem um fundamento que é a vitória ou derrota e a causalidade. A Aqui o que causalidade acho que é mais importante, né, Flávio? é, Exatamente, porque o que não se confunde com os honorários contratuais. Porque no campo da sucumbência, aquele que deu causa ao juizamento da ação responde pelos ônus naturais daquela ação. E aí eu concordo com você que os parâmetros do CPC, complexidade da causa, o volume de trabalho, o grau de especialidade, o grau de zelo, são até bons parâmetros. Mas seria muito esquisito trazê-los para cá, para o campo da autonomia privada, onde eu posso celebrar com o meu advogado o que eu bem pretender, não é isso? o João, mas na verdade eles queriam trazer 10 a 20, É pior ainda. né? Eu também acho. Mas era essa a observação, até para hoje, contando os causos aqui, eu gosto dessas histórias. Não, é Tem lá, muito bom. foi assim que aconteceu esse debate. Excelente. E aquilo que É, eu comentei antes com você, né, João? Nós temos aí agora, recentemente no país, leis aprovadas, elaboradas por uma pessoa só, duas, três. O nosso, pelo menos, foi muito democrático, porque a gente debateu bastante, entre claro, 40. Né? é isso.
Bom, e aí, continuando e complementando o que o professor Flávio dizia, o parágrafo segundo, então, vem resolver uma divergência. Eu até trouxe um julgado aí do ministro Herman Benjamin, que trata justamente dessa divergência resolvida pela alteração sugerida pela comissão. E aí vai até aqui um parênteses. É essa mesma finalidade da reforma. A finalidade da reforma é, no que cabe, atualizar o que for preciso e ajudar a pacificar a jurisprudência naquilo que já está maduro. Então, é justamente o que traz. Vejam só esse julgado antigo, né? Os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme disposto no artigo 389. E aí, portanto, essa alteração passa a resolver essa divergência. E, novamente, confirmando o que disse o professor Flávio Tartucci, é, os limites do 85, parágrafo 2º do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, não se aplicam às alterações, a esses honorários contratuais que o parágrafo 2º, que a comissão está sugerindo, sugere. Então, na minha opinião, excelente alteração, alteração muitíssimo bem-vinda. Uma segunda alteração que eu separei para a gente conversar são as hipóteses de mora nas obrigações de não fazer. O código não tratava de maneira adequada a matéria. O enunciado 647 da nona jornada de direito civil já antecipava um pouco da solução. E o mais importante aqui é nós entendermos que se trata de uma mora ex ré. Olha como dizia lá o enunciado 647. A obrigação de não fazer é compatível com o inadimplemento relativo, com a mora, desde que implique o cumprimento das prestações de execução continuada ou permanente e ainda útil ao credor. Então, aqui a gente extrai, muito importante, o conceito da utilidade da prestação ao credor, mas reforçando que nas obrigações de não fazer, trata-se de mora ex ré, e é justamente nesse sentido que já tinha decidido o STJ, trouxe o julgado da ministra Nancy Andrighi, em que ela decide, se tratando especificamente de obrigação de não fazer, nas obrigações negativas, né, em que se requer uma abstenção do próprio devedor, o devedor será dado por inadimplente a partir do momento em que ele realizar o ato. Quer dizer, eu não preciso provocar o devedor a partir do momento em que ele realizou o ato que ele estava vedado, não faria o menor sentido. E aí continua a ministra Nancy de maneira adequada, fazendo surgir automaticamente o interesse processual do credor, ou seja, trata-se de mora ex ré, a medida coercitiva, ou seja, a prática do ato proibido, confere certeza, liquidez e exigibilidade à multa coercitiva. Portanto, se há determinação da vedação da prática daquele determinado ato, uma vez praticado o ato, está constituído em mora. E aí é nesse sentido que o artigo 394 na nova redação sugerida pela comissão, resolve muito bem resolvido esse problema. No parágrafo único, quando diz nas obrigações negativas, o devedor incorre em mora desde o dia em que executou o ato em que se devia abster. Alteração também, Flávio, muitíssimo bem-vinda, né? Acho que resolve um excelente problema e dá um ajuste ali de tecnicidade que o código precisava. Essa aí não teve polêmica nenhuma. Foi uma proposta do Simão, veio com enunciado, passou sem emenda, consenso unânime. Maravilha. E faz todo sentido. Sim. Outra alteração interessante foi uma mudança no artigo 391, que traz para nós o princípio da patrimonialidade da obrigação, já conhecido por todos nós, no sentido de que o que recai, sobre o que recai as dívidas do devedor, é sobre os próprios bens do devedor, para mostrar a patrimonialidade das obrigações. A alteração está justamente no final do artigo 391, para ressalvar aqui nem todos os bens do devedor respondem pelas suas obrigações, mas somente os bens suscetíveis de penhora, né? E aí a gente lembra que há uma infinidade de determinações legais que vedam a penhora para determinados bens essenciais,
muito em linha com a constitucionalização do direito privado e em linha também com a posição de proeminência ou com a posição de prioridade que a pessoa humana acaba tendo, inclusive nas obrigações patrimoniais, nas obrigações que impliquem, né, em prejuízo patrimonial, e, portanto, é justamente nesse sentido em que o 391 veda também a que os bens suscetíveis de penhora sejam objeto da execução pelas dívidas. E eu trouxe só o 833 do CPC para lembrar quais são algumas, ou pelo menos as hipóteses mais frequentes de penhorabilidade dos bens. Depois vale a pena só passar o olho novamente. O bem de família, os bens inalienáveis por ato voluntário, seguro de vida, a quantia depositada em poupança, isso aí quase que em desuso, e daí por diante, tá? Bom, outra alteração que eu achei legal a gente conversar aqui, aí, Flávio, eu queria até te ouvir, uma alteração muito interessante, uma sugestão de inclusão do artigo 391-A, que trataria do suposto patrimônio mínimo da pessoa humana. O que inspirou, o que provavelmente inspirou a comissão a pensar no tema? Como nós estamos assistindo na doutrina nas últimas décadas, a constitucionalização do direito civil impôs com que as obrigações, de modo geral, estejam alinhadas não a uma posição de sujeição do devedor ao credor, não a uma posição de inferioridade, mas, sobretudo, a partir da concepção de que o direito das obrigações deve ser lido também a partir do viés de proteção da pessoa humana. E muitas das vezes o devedor é visto em situações concretas em que o mínimo existencial, em que o patrimônio mínimo, né, em que ele é reservado para a subsistência mínima e para a subsistência do seu núcleo familiar, pode ser visto como por ameaçado. Essa dialoga muito com a teoria do Estatuto do Patrimônio Mínimo da Pessoa Humana, defendido pelo professor ministro Luiz Edson Fachin, e muito em linha, né, com a visão constitucionalizada do direito privado. E aí o artigo 391-A, sugerido pela Comissão de Juristas, em tese incorporaria essa limitação da execução sobre o patrimônio mínimo, né? Aquele conhecido como patrimônio mínimo existencial da pessoa humana. Acredito que os fundamentos sejam esses, ancorados, né, no princípio da dignidade da pessoa humana, lá do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, ancorados no princípio da solidariedade familiar e social, ancorados lá no artigo 3º, inciso 1º da Constituição, e alguns princípios na mesma linha. Então, a intenção me parece muitíssimo bem-vinda e faz todo sentido. Tenho algumas dúvidas de alguns conceitos que a lei trouxe, que talvez demandem ainda, em razão de serem conceitos jurídicos indeterminados, um aprofundamento da doutrina para delimitar o sentido e o alcance de algumas expressões que foram utilizadas aqui nesse artigo. O que não é nenhum problema por si só, porque o uso de expressões e o uso de conceitos gerais indeterminados é uma boa técnica legislativa, né? O uso de conceitos gerais indeterminados permite com que a norma sobreviva ao longo do tempo, sobreviva a novas alterações sociais ou novas formas de convivência sociais, sem que a norma precise ficar sendo alterada cotidianamente. Então, essa é uma técnica bem-vinda, essa é uma boa técnica legislativa. O nosso Código de 2002 já usa em larga medida essa técnica dos conceitos jurídicos indeterminados e das cláusulas gerais. O exemplo mais clássico que nós temos é aquele no campo da responsabilidade civil, com a inserção do 927, parágrafo único, quando trata lá da cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, quando define o risco a partir do conceito jurídico indeterminado de risco. Então, isso por si só, tudo certo, não vejo nenhuma preocupação de início. Vamos dar uma olhada na redação e aí a gente pensa junto sobre eventuais aprimoramentos. Olha lá. Salvo para cumprimento de obrigação alimentar, então veja, inclusive a ressalva feita para o cumprimento de obrigação alimentar também observa a dignidade da pessoa humana, então
ideologicamente, né, axiologicamente, continua fazendo sentido. O patrimônio mínimo existencial da pessoa e da família e da pequena empresa familiar é intangível por ato de discussão do credor. Aí vem o parágrafo primeiro, além do salário mínimo, a qualquer título recebido, bem como dos valores que a pessoa recebe do Estado por fim de assistência social, considera-se patrimônio mínimo guarnecidos por bens impenhoráveis. A casa de morada onde habitam o devedor e sua família. Aqui nenhuma novidade, isso só organiza, na verdade, uma disposição que já estava esparsa na legislação. O módulo rural, único do patrimônio do devedor, onde vive e produz com sua família. E a sede da pequena empresa familiar, novamente repete um conceito que me deixou em dúvida no caput aqui no inciso terceiro, guarnecida pelos bens que a lei processual considera como impenhoráveis, se coincidir como único local da morada, etc, etc. Me parece que a alteração é muitíssimo bem-vinda, a operação faz todo sentido. Talvez a doutrina vai acabar detalhando um pouco melhor o que se entende por pequena empresa familiar. Acho que é um conceito jurídico determinado que, naturalmente, a doutrina pode detalhar. Acho que isso por si só não é um problema, né, Flávio? Não sei se você concorda. É um conceito jurídico que vai precisar de ser detalhado. Sim, aí é imóvel de utilização mista, né? Onde o imóvel é utilizado para pequena empresa familiar, e é um conceito indeterminado, e também É. onde a pessoa mora com a família. Eu deixo eu fazer duas observações rápidas. Primeiro que essa proposta não foi feita pela subcomissão de obrigações. É uma Uhum. proposta da professora Rosa Neri, e eu achei muito boa. Um artigo Uhum. sobre patrimônio mínimo, a professora Rosa tem uma preocupação muito humanista muito grande. A gente precisa ter uma regra nesse código, até porque um dos motes da reforma foi que o Código Civil voltasse a ter um protagonismo legislativo, né? E aí, esse é o primeiro ponto. Depois ela aprimorou com o professor Pablo Stosi. O Pablo Stosi fez algumas observações e também o professor Simão, o professor Divaldo Brito não resistiram e o artigo foi aí elaborado. Depois, mais à frente, vai ver o parágrafo segundo, que eu acho que ali é que tem mesmo uma inovação, né? Agora, eu quero... É esse mesmo, a casa de morada de alto padrão. Mas eu quero só observar a questão do módulo rural, porque eu fui professor de curso preparatório há muito tempo, né? E eu era professor de direito agrário, que era uma matéria que também ninguém queria lecionar. E eu recebi de um colega, né, que é advogado da área agrária, ele dizendo assim: não, aqui não deveria falar em módulo rural, deveria falar em módulo fiscal. Eu falei, não, meu cara, não é. Porque não sei se você já lecionou direito agrário, Não. e eu sou um homem do interior, né? Então tem tudo a ver comigo, né? Eu fui aluno de uma disciplina de Direito Agrário, o professor Aham. saudoso professor Olavo Assir na USP, que foi um dos autores do Estatuto da Terra. Eu lembro Aham. bem, a professora Giselda também, uma grande agrarista, né, minha mestra, e eu lecionei, que eu estou aqui com o fundo virtual, mas tem aqui atrás de mim o livro de alguns livros de direito agrário, né, mas o principal é do Benedito Ferreira Marques. O artigo 4º do Estatuto da Terra, ele define o módulo rural, né? E aí eu acho que é o quarto, inciso 3 fala: o modo rural é nos termos do inciso anterior, que é o conceito de propriedade familiar. E aí, quando vai se definir a propriedade familiar, se afirma o seguinte, que a propriedade familiar é isso mesmo, o artigo 4º do Estatuto da Terra, inciso 3 fala módulo rural, área fixada nos termos do inciso anterior. E aí o inciso 2 fala propriedade familiar. E aí existe uma lei específica que vai definir o que é a pequena, porque a propriedade familiar é a pequena e média propriedade agrária. E aí Uhum. há na legislação específica a definição, aí sim, a partir de módulo fiscal, que varia de região para região. Na verdade, esse conceito já está no direito agrário, né? Então, a pequena propriedade rural é a área compreendida entre 1 a 4 módulos fiscais. E a média propriedade entre 4 e 15 módulos fiscais. Então, com devido respeito aos colegas, não deveria ser módulo fiscal? Não, não, não. Ele queria colocar até 4 módulos fiscais. Na verdade, 4 módulos fiscais é a pequena propriedade. E, Perfeito. to e todos os agraristas afirmam o quê? Que a propriedade familiar em que há a atividade, pelo menos na legislação atual,
A gente discutir se o Estatuto da Terra tem que ser revisto, e talvez tenha que ser, é outra história, né? Até acho que é Claro, urgente rever o Estatuto da Terra, né? Porque ele é muito protetivo e hoje talvez o produtor, a produção precise, a atividade precisa de proteção, mas o claro, sujeito que desenvolve a atividade, eu tenho dúvidas, né? claro. Mas então seria de 1 a 4 módulos fiscais a pequena propriedade, protegida como módulo rural, impenhorável, e de 4 a 15 também, que é a média. Que, aliás, muitos autores dizem é que também esses autores são apegados àquelas técnicas agrárias antigas, né? Que a melhor para desenvolver atividade agrária, sempre falaram, os doutrinadores, seria a média propriedade. Dependendo da área, pode ser até a pequena, né? A pequena Claro. propriedade. Então, só para deixar claro, né, que módulo rural é um conceito conhecido do direito agrário e aqui não tem nenhum problema. Excelente. Aprendendo Direito Agrário com o professor Flávio Tartucci, hein? Eu vou Ah, pegar o livro aqui, quer ver? Ó? Vai seguindo aí, João. muito bom. Então, como eu estava dizendo, a alteração é muito bem-vinda e, naturalmente, você pode ter ali ao longo à medida em que o artigo de lei for sendo aplicado na prática, você vai ter um complemento da jurisprudência e da doutrina. Então, isso por si só, nenhum problema, é uma técnica legislativa muito bem-vinda. Parágrafo segundo, considera-se bem componente do patrimônio mínimo da pessoa deficiente ou incapaz, além daqueles mencionados nas alíneas do parágrafo anterior, também aqueles que viabilizarem sua acessibilidade e recuperação de barreiras. É muito interessante a alteração, isso mostra de fato a preocupação humanista da professora Rosa Neri sem dúvida nenhuma, também muitíssimo bem-vinda, protetiva às pessoas usando aí os termos do artigo, deficientes ou incapazes, eu achei super bem-vindo. Parágrafo terceiro me deixa um pouco em dúvida, que eu também acho que o projeto de lei ou poderia ter trazido mais um parágrafo, ou ter remetido à regulação, não sei. Aí até queria te ouvir, Flávio, o parágrafo terceiro. A casa de morada de alto padrão, que é alto padrão, pode vir a ser discutida pelo credor até a metade do seu valor, remanescendo a empenhorabilidade sobre a outra metade, considerado o valor do preço de mercado do bem a favor do devedor executado e de sua família. A lógica é clara e a lógica acho que me faz sentido. Se a gente está protegendo o patrimônio mínimo, essa proteção ela não pode servir como um escudo para o inadimplemento deliberado, né, para o devedor mal intencionado. Eu acho que é isso que quis aqui, parágrafo terceiro, ao trazer a penhorabilidade do que ela chama de casa de morada de alto padrão. Mas, Flávio, fiquei em dúvida a respeito do que seria, né, essa morada de alto padrão. Como é que foi essa discussão lá? É. Esse é o tema difícil, hein? E um dos principais debates na jurisprudência do STJ envolveu dois membros da comissão, o Aham. ministro Romão e o ministro Búzios. Ó, o livro é esse aqui, ó. Ah, não vai aparecer. É verde, o livro é esse, mas esse Direito Agrário Brasileiro. Deixa eu colocar muito próximo, ele só. Professor de Direito Agrário, que maravilha. Fui, né? Agora não tenho lecionado. Eu sou professor de obrigações, todo semestre. E é Aham, interessante porque o professor de obrigações geralmente é de graduação. Eu na EPD, na Escola Paulista de Direito, onde a gente tem turma de pós-presencial todos os semestres, há muito aham. tempo eu e a professora Giselda, o que que a gente faz? Como a gente percebe que obrigações é um tema que há uma deficiência na advocacia, no nosso curso de civil e processo a gente pega bastante em obrigações, né? Porque é uma área que meio patinho feio, né? Um campo que ninguém quer, é obrigações e coisas, né? É até difícil arrumar professor. Mas É. olha, esse é um grande desafio, né? Porque se a gente fixasse o que era casa de morada de alto padrão, teve inclusive um veto já no Código Civil, no artigo 819-A, que era aquela regra da fiança, né? Que acho que Aham. fixava em 300 mil na época, 300 salários mínimos. E aí o problema é que para um país continental, você colocar na lei o que é bem de alto padrão e o que não é um problema, né? É, é. Nós não chegamos a um consenso. A gente deixa isso para o Congresso. Se o Congresso eventualmente quiser fixar um parâmetro, nós não achamos. Então a gente entendeu que seria melhor deixar isso com um conceito aberto, uma cláusula geral,
para ser preenchida caso a caso. Esse é um problema seríssimo, que né? hoje o STJ entende que é bem de família e não importa, não cabe a penhora. Tem julgado, já vi julgado admitindo penhora parcial, como está aí. Então, esse é um tema que a gente quis enfrentar e acabou prevalecendo essa redação proposta original da professora Rosa Nery, depois ajustada por ela e pelo professor Pablo Stolze. O professor Simão concordou, eu também. Até Sim. para mostrar para vocês que eu vi já uma pessoa dizendo, uma pessoa que quer sabotar o que a gente, tenta sabotar o que a gente fez, que a gente não conversava entre si, a gente conversava o tempo inteiro. No meu caso, inclusive, muitos dos que estão ali, que estiveram ali, são meus amigos pessoais até hoje. Eu converso naturalmente todas as semanas, né? O Simão é uma delas. Pablo Stouza é outra. Então a gente conversou o tempo todo, né? Claro. Sabe o que acontece, João? O pessoal achou que a gente não ia entregar. A gente entregou até coisas acima do que era previsto. O artigo dos juros, que a gente sabia que tinha a lei, os artigos de seguro, que a gente sabia que tinha um projeto aí que está para ser sancionado agora. O único tema que a gente não enfrentou, que foi pautado, a gente não enfrentou, foi guarda de filhos, porque era impossível, né? Não tinha consenso nenhum. É. Mas a gente foi até além do trabalho, né? Então, aí é uma questão até processual, a gente teve que enfrentar, ficou aí, eu reconheço que realmente é um conceito de difícil definição, mas a gente não ia encontrar consenso para dizer o que é bem casa de morada de alto padrão. É Ó, isso. ô, João, tô mandar um abraço aqui pro nosso amigo Pablo Malheiros, está assistindo aqui, o grande civilista lá de Brasília, Pablo Malheiros, nosso amigo, está assistindo a nossa aula. Um abraço aí pro Pablão, Pablo Malheiros. Nosso querido professor, um abraço, Pablito, um abraço. Vamos lá. Muito interessante outra alteração no artigo 395 para trazer um conceito que a doutrina já vinha falando muito. Aqui no Rio de Janeiro, muitos dos nossos professores aqui do programa de mestrado e doutorado vêm escrevendo substancialmente sobre o tema, que é a importância da utilidade da prestação ao credor e a faculdade do credor determinar se aquela é uma prestação que lhe é útil ou não lhe é útil, né? Quer dizer, isso parte muito da nova concepção do direito das obrigações para olhar, né, a relação obrigacional como uma cooperação permanente entre credor e devedor, não como uma submissão de um sobre o outro. Muito dos influxos da boa-fé objetiva e dos deveres anexos, né, de cooperação, de lealdade, transparência, e achei muito bem-vinda o 395, parágrafo segundo, quando diz lá, vou ler o caput e depois o parágrafo segundo da proposta. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização em valores monetários, segundo índices oficiais, regulamentos estabelecidos e honorários contratuais de advogado. Parágrafo segundo. A inutilidade da prestação não será aferida por critério. Desculpa, vamos ler o parágrafo primeiro antes. Se a prestação, devido à mora, tornar-se inútil ao credor, este poderá rejeitá-la e exigir a resolução da obrigação sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Esse conceito é muito interessante. A importância do credor determinar se aquela é uma prestação que lhe é útil. E aí, uma suposta. Aí, Flávio, vou fazer aqui um exercício de adivinhação. Vamos ver se eu vou acertar. Suponho que, quando pensou-se o parágrafo primeiro, a dificuldade que se teria seria, ora, mas afinal, o que é uma prestação útil ao credor? Isso aqui não abriria mão para que o credor pudesse deliberadamente, segundo os seus próprios gostos ou o seu arbítrio, segundo a sua vontade, que seria inalcançável tanto pelo julgador e às vezes até pelo devedor, entender o que lhe é, o que não lhe era uma prestação útil? Será que isso aqui não abriria espaço para oportunismos e instabilidade nas relações obrigacionais? E daí eu suponho que pensaram, muito bem pensado, no parágrafo segundo. Olha lá, a inutilidade da prestação não será aferida por critérios subjetivos do credor, mas objetivamente, consoante os princípios da boa-fé e da conservação do negócio jurídico. Achei muito interessante o uso do princípio da conservação do negócio jurídico para lembrar que a resolução ela é medida excepcionalíssima, que a ideia é conservar o pacto tanto quanto for possível.
E achei também muito interessante lembrar aqui da objetivação e da importância de se utilizarem critérios objetivos aqui nessa aferição. Flávio, não sei se é uma comparação infeliz minha, mas professor de responsabilidade civil só pensa em responsabilidade civil, né? Acho que é um pouco do que aconteceu com a culpa no campo da responsabilidade civil quando se normatizou a culpa. Não fala assim culpa normativa, na medida em que a culpa hoje ela não é analisada mais segundo os cânones subjetivos e com a intenção do agente que iria ou não ia causar danos a terceiros. Acho que a lógica aqui é mesmo no campo do direito das obrigações, quando trata aqui de analisar por critérios objetivos, né, pelo critério objetivo finalístico, qual é a utilidade ou não da prestação ao credor. Achei super interessante. Uma crítica que pode ser feita a esse artigo, com a qual eu não concordo, mas uma crítica que pode ser feita. Bom, mas é claro que, ainda que o parágrafo segundo tenha tentado diminuir o grau de subjetividade, o conceito isso ainda pode deixar alguma porta aberta para oportunismos. Olha, o Poder Judiciário está aí para controlar o exercício abusivo de direitos. Então, se houver um exercício abusivo de direito do credor no uso dessa faculdade em que a lei lhe oferece, certamente ele será controlado lá pelo 187, eventualmente, se houver um abuso, e outras ferramentas, a lembrar que a resolução que lhe cabe é um remédio aqui excepcionalíssimo. Então, acho que a alteração foi bem-vinda, achei interessante. E o fato, novamente, da lei se valer de um conceito jurídico indeterminado, que chama a doutrina a complementar o seu sentido e alcance, por si só, não é um problema, né? Acertei, Flávio, no exercício de adivinhação ou errei? Sim, sim. Esse aqui eu que fiz as propostas, porque não tinha sido feita a proposta inicialmente pela subcomissão de obrigações. Aham. Dora Rosa foi a primeira revisora desse livro, não incluiu. Eu incluí é o enunciado 162, terceira jornada de direito civil, proposto pela professora Judite Martins Costa, que está aí. A gente melhorou, como professor de obrigações, sempre achei o parágrafo único esse enjeitá-la ruim, eu achei melhor colocar rejeitá-la e exigir a resolução da obrigação, que é inadimplemento, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, né? Até um artigo que fica mais claro, né? E o parágrafo segundo é o enunciado 162 da terceira jornada. Que aí a gente só mudou um pouco porque a gente coloca, foi a professora Rosa que colocou objetivamente, é que o enunciado fala manutenção do sinalagma, e esse é um conceito mais indeterminado ainda. É, Conservação do negócio jurídico é um conceito mais claro nesses mais de 20 anos de aplicação do código. Isso aí, na verdade, assim, tem uma resistência doutrinária aqui frente ao entendimento do STJ. Tem um cavalo de Troia aqui doutrinário. Por quê? Vamos lá. Aqui, em certa medida, é uma teoria geral para aplicar de implemento substancial, tá? Porque o é, credor não pode, pura e simplesmente por intenção dele, exigir a resolução se há um adimplemento substancial por conta claro, da conservação do negócio jurídico. O adimplemento substancial, a proposta está lá no 475A. E o STJ entendeu, inclusive membros da comissão, que o adimplemento substancial não se aplica na alienação fiduciária em garantia, entre outros argumentos, porque a alienação fiduciária em garantia não é contrato, é direito real. Quando a gente coloca isso em obrigações, a gente reabre o tema para debate. na medida que você está tratando no campo de direito das obrigações. É. É que tem uma questão também, né? Que eu acho que pode ser utilizado como contra-argumento e pode ser que a gente não vença. Mas esse enunciado, ele é importante também para, por exemplo, debater em alimentos. Debater a de implemento substancial em alimentos, que o STJ, por 3-2, disse que não dá. Até foi vencido o ministro Salomão, eu acho que dá para aplicar. O problema da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel é que quando ela foi alterada, isso também alcançou o leasing,
pela lei, o decreto-lei foi alterado pela lei, eu acho que o número da lei é 13.043 de 2014. Afastou-se a possibilidade de purgação da mora, você tem que pagar tudo. Então, em tese, que não, se não cabe purgação da mora, não caberia também aplicar o de implemento substancial. Tá? Eu discordo. Eu acho que são duas coisas diferentes. Claro, claro. Mas eu não, olha, eu vou dizer uma coisa: eu nunca vi alguém que escreva sobre adimplemento substancial afirmar como não dá para aplicar adimplemento substancial na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. Todo doutrinador entende que se aplica e discorda desse entendimento do STJ, né? Então, vai ficar Esse em aberto. entendimento esse entendimento parece que é muito uma questão de mercado, né? É, Talvez, não, talvez ouvindo os reflexos econômicos que isso possa ter no mercado, o ministro tenha chegado a essa conclusão, entendo. Mas realmente, do ponto de vista doutrinário, não vejo razão pela qual não se aplicaria, né? é. João, deixa eu contar. Uma vez eu fui viajar, fiz uma viagem para o Chile e, e aí estava num hotel, aliás, um hotel caro de passagem, nós éramos numa vinícola. E tinha lá uma família, né? A gente Aham. comecei a puxar papo. E aí comecei a conversar, falar de direito, e aí eu descobri que eu estava conversando com, então, o vice-presidente de um dos maiores bancos do Brasil, privado. Cara muito bom de conversa, claro, o cara para chegar a vice-presidente de um dos maiores bancos do país, né? Tem engraçado porque o sobrenome dele é Minas Gerais, né? E aí, a gente começou a falar de coisas jurídicas, tomando vinho, ficamos até tarde, aliás. E aí ele me disse o seguinte, aí chegou nesse assunto aqui de recuperação de veículo. E ele me disse o seguinte: eu sou vencido no conselho, e aliás, muitos nós lá do alto escalão, nós somos vencidos, porque a gente é totalmente contrário a banco ficar retomando veículo. Banco não tem interesse nenhum em retomar, nem veículo e nem casa, pelo menos na visão dele econômica. Porque não é do Isso é core business do banco, né? Administrar isso. Vai fazer o exato. quê com o carro? E isso foi uma falha do banco. Aí ele entrou nesse ato. É muito melhor a gente aplicar. Ele falou: eu queria que todos os nossos. Ele foi vencido nisso. Chegaram a vontade no conselho que todos os advogados fossem orientados acima de 60% não retomar nada. Entrar com ação de cobrança. Porque o banco retomar. Que o advogado fica acabando, não, tem que retomar, porque é uma vingança. Mas quem falou que para o banco é melhor? Como é que vai administrar isso, né? Aliás, até uma alteração interessante agora da lei do Marco Legal das Garantias que ajuda isso em outro campo, mas Vai a empresa tomar, né? Igual os isso. Estados Unidos, né? Hoje eu fiz uma banca sobre ela lá na IPD de mestrado. É, E tem a DIN já, né? Tem a DIN, inclusive, da, tem a da, DIN, né? da Associação Brasileira dos Magistrados, a AMB, A Associação dos Magistrados. MP. É, Mas será que o banco quer? é. Não, assim, eu parto do mesmo feeling, né? Quer dizer, será que é do core business do banco administrar esse bem? Esse bem ele provavelmente vai ter que ter vários intermediários, o custo de transação aumenta, a margem de recuperação da dívida diminui, então realmente não faz muito sentido, né? É. Vamos lá, vamos em frente. Então, parágrafo segundo falamos. Outro ponto, e aí já quase chegando no final, outro ponto que eu separei aqui para a gente comentar também é a redução equitativa da penalidade a que alude o artigo 413. Olha que interessante a sugestão do parágrafo único sugerida pela comissão. Vamos lá ler o 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, e até aqui a redação igual à vigente, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Até agora, nenhuma alteração. Parágrafo único. Em contratos paritários e simétricos, o juiz não pode reduzir o valor da cláusula penal sob o fundamento de ser manifestamente excessiva, mas as partes podem estabelecer critérios para redução da cláusula penal. Aqui me parece que a redação sugerida pela comissão parte da mesma premissa da tentativa de ingerência mínima ou de revisão mínima dos contratos que são ditos por, qual é a expressão? Paritários e simétricos. Algumas questões aqui que vão precisar ser amadurecidas ao longo da vigência do novo texto.
esse conceito de hipossuficiência ou de não simetria ou de assimetria, esse conceito de disparidade de forças, né? Essa é uma expressão que não é técnica, essa é uma expressão até de uma praxe forense. Ela vai precisar ser amadurecida pela doutrina, porque talvez ela já tenha sido um pouco mais no campo do direito do consumidor, quando reconheceu que o consumidor ele é hipossuficiente do ponto de vista informacional, hipossuficiente do ponto de vista técnico, e a doutrina consumerista já tenha se dedicado um pouco mais de clareza sobre esse conceito. No campo da lei da liberdade econômica, se inaugurou esse debate, quando lá na 13.784, convertendo a medida provisória 884, trouxe esse conceito. E aí a doutrina começou a pensar um pouco mais no que é essa não simetria, né? No que é essa assimetria. Claro que esse conceito, leia-se paritários e simétricos ou não paritários e assimétricos, também é um conceito jurídico indeterminado, que também precisa ser investigado no caso concreto. Mas não vejo outra solução a não ser a análise casuística, para entender se aquela relação contratual inspira o que este conceito pretende trazer. É, e também um fato que a doutrina vai precisar se debruçar e amadurecer, quais são os remédios adequados para essas supostas assimetrias. Porque os vícios da vontade naturalmente já são remediados pelos defeitos. E tudo bem. Agora, será que essas assimetrias irão ensejar outros remédios? Não se sabe. Aqui no campo da redução, a que sugere o artigo 413, acho que a intenção do parágrafo único está claro. O que está dizendo o parágrafo único? Havendo essa dita paridade, simetria, a ingerência que deve se dar nas avanças deve ser menor do que quando não há essa dita paridade e simetria. Algumas dúvidas que ficam: o que é de fato um contrato paritário e simétrico? E segundo, será que havia. Aí é uma questão até de visão política, sabe? Sobre o judiciário e sobre o grau de ingerência que o judiciário teria ou estaria tendo sobre a autonomia privada. Será que, de fato, há um fundado receio de uma excessiva intervenção na autonomia pelo judiciário? Ou será que os remédios tradicionalmente já previstos na doutrina, que permitem a excepcional revisão contratual, seja pelo 478, seja pelo 473, não, 478 a cláusula que prevê a revisão contratual de um modo geral, e os mecanismos que naturalmente inspiram algumas revisões em razão do princípio do equilíbrio, já não trazem os critérios naturalmente suficientes para essa ingerência. Essa é uma reflexão que não é fácil. Essa é uma reflexão que inspira muito de uma visão aprofundada para entender se o judiciário está tendo uma ingerência excessiva na autonomia privada ou não. Mas a intenção do parágrafo único 413 foi essa. E acho que a intenção ela é bem-vinda e faz todo sentido. Claro que esse conceito de paritários e simétricos ele vai demandar de algum grau de reflexão posterior. E aí eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Quer comentar alguma coisa, Flávio, desse artigo anterior? Aí, na verdade, assim, é uma divergência que eu tenho com o Simão desde a quarta jornada de direito civil, porque foram aprovados dois enunciados, 356 e 355, dizendo que o 403 é norma de ordem pública e que não cabem as partes renunciar a esse dispositivo, né? E aí há um problema porque a própria lei da liberdade econômica prevê que matéria de ordem pública não pode ser afastada por convenção das partes. Artigo 3º, inciso 8º, né? Eu não queria essa primeira parte. Em contratos paritários e simétricos, o juiz não poderá reduzir a cláusula penal. Eu queria o enunciado 649, porque aí, com fundamento no 421-A, inciso 1, né, o 421-A, incluído pela Lei da Liberdade Econômica, que incluiu a ideia de contrato paritário e simétrico, a gente continua essa ideia no projeto, né? O enunciado 649 da nona jornada prevê
O artigo 421-A, se você puder passar, João, até porque você ia mostrar ele, né? Confere às partes a possibilidade de estabelecerem critérios para redução da cláusula penal, desde que não seja afastada a incidência do artigo 413. Agora, afasta-se o 413, mas as É. partes podem criar critérios para redução, né? Até em homenagem à possibilidade, à autonomia das partes de preverem a alocação de riscos nos contratos. Isso é muitíssimo bem-vindo, né? Mas aí eu fui conversar com outros colegas. Se você voltar lá, eu acho que é melhor, João, voltar para o 413. Essa primeira parte do parágrafo único, eu conversei com os colegas e eles realmente concordavam que aí não pode se falar em onerosidade excessiva. Isso é muito útil para arbitragem, viu? Contratos de energia, contratos de construção, que as partes estão em situação paritária, né? Contrato paritário é o oposto de contrato de adesão, negociado pelas partes, pelo menos em grande parte. Contrato simétrico é o oposto de contrato assimétrico. Não há desigualdade em sentido genérico, né? E tem muita utilidade para grandes disputas arbitrais e judiciais, né? Você pegar aí o campo de energia, que tem Claro. cláusulas penais bem altas, e esse mercado vai abrir, o Mercado Livre vai abrir mais ainda, né? Porque quebrou-se o monopólio, hoje a empresa pode comprar energia no Mercado Livre. Eu E não só sei se é remunera a distribuidora, né? é, 2026 ou 2027, qualquer pessoa pode comprar energia no Mercado Livre. Pessoa Uhum. natural também. Hã? Compra direto da distribuidora e a transmissora ele paga só pelo uso da rede, né? Exato. Isso aí vai ser uma revolução no país, né? Mas pensando em pessoa jurídica, né, aplicar o 413, dando esse exemplo, é bem complicado. É Eu já isso. atuei como árbitro em alguns casos, é uma dificuldade imensa, né? E às vezes o Claro. contrato tem, ó, a gente não quer que aplique o 413. O problema é que é considerado norma de ordem pública, né? Então eu, particularmente, eu concedi, acho que para esses grandes contratos, e eu volto à nossa primeira aula, realmente a gente ampliou a liberdade para esses contratos, foi também uma das orientações da reforma, né? Então, eu acho que isso tudo, essa ideia é bem importante, a gente só está adotando aquilo que a Lei Claro. da Liberdade Econômica já adotou. Isso é fundamental para o país, hein? Com certeza. Esses contratos paritários simétricos, João, minha visão, ó, eu mudei até um pouco minha visão, porque eu achava, tem que proteger parte sempre em qualquer contrato. Não é qualquer contrato. Não, não, claro. Contrato de adesão, consumo, trabalho, tudo bem. Agora, grandes contratos, você proteger uma das partes. Aliás, essa é uma crítica minha a esse projeto que está para ser sancionado, que é sobre seguro, porque não faz distinção de seguro de grandes riscos. Protege o segurado em qualquer contrato de seguro. Isso vai gerar um problema para o mercado. Eu atuo muito nessa área também, né? Porque a gente precisa distinguir contrato paritário e simétrico, maior liberdade, menor intervenção. Contrato de adesão, contrato assimétrico, uma Maior. intervenção maior, né? E menos liberdade. Olha, fico por aqui, falei demais, peço desculpa. Quero agradecer muito, Flávio. Acho que a gente poderia ficar aqui, o projeto é grande, a gente poderia ficar aqui a noite toda, mas eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade de ter ladeado aqui esse projeto contigo e nessas 9 edições. Dizer que eu, como um jovem professor, te admiro profundamente como um professor de direito civil. E muito bacana essa união entre as escolas superiores da advocacia. Acho que isso fica um exemplo para tantas outras escolas. O sistema OAB ele precisa estar muito unido. O propósito de todos é a advocacia. Então, espero que seu sucessor aí na escola possa travar muitos outros projetos com a escola aqui do Rio. Então, muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Flávio, obrigado por tudo. Tá, tá na história esse projeto. Obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou aqui encerrar também. Quero agradecer a todos, agradecer mais uma vez meu amigo João Quinelato, agradecer a todos os professores que eu nominei, agradecer a todos vocês que acompanharam. Sei que alguns acompanharam mais de uma aula, e agradecer a nossa equipe da ESA, da OAB São Paulo, que conduziu muito bem, sob a liderança do nosso coordenador administrativo, o professor Adriano. Obrigado a todos, nos vemos em breve. Fiquem aí agora com esse legado, que foram os 9 episódios do nosso projeto Conexão ESA OAB de São Paulo, ESA OAB do Rio de Janeiro, debatendo a reforma do Código Civil. Obrigado e até o próximo encontro. Até mais. Flávio. Tchau, tchau, pessoal.